Bom, irmãos, então nós vamos aproveitar esse tempinho maravilhoso que nós temos para seguir ainda na página 4, no item que diz como interpretar a Bíblia. Afonso, aumenta um tiquinho o meu microfone, só um pouquinho. Alô, som, aí. Então, tem um item aí na página 4 ainda que diz como interpretar a Bíblia. Irmão, você não tem ideia da importância deste episódio. Jesus perguntou assim aos judeus: como está escrito na vossa lei? Como vocês interpretam? Porque tudo vai de como você interpreta. Você só se move de acordo com as coisas que você entende. Se você entende errado, você se move errado. Se você entende certo, você se move certo. Por isso que eu sempre dou o meu testemunho. A Bíblia não é um livro para você concluir nada. A Bíblia é um livro para que você espere a voz, a revelação do Espírito Santo que te diz o que é e o que não é. Jesus contou parábolas, Jesus usou linguagens, como nós vimos no seminário passado, linguagens espirituais, depois usa linguagens carnais, tudo são maneiras de Deus fazer o homem entender coisas, compreender situações. Então, como interpretar a Bíblia? Existia no seminário, nós criamos uma palavra, achismo. Ou seja, a pessoa lê um texto bíblico e ela diz assim: eu acho que isso aqui significa isso. Quando você olhar para um texto e pensar, eu acho que, você não viu nada, você não ouviu nada, não tem nada, é como se você fosse um cego, porque a Bíblia não interessa o que você acha, a Bíblia diz o que ela quer dizer. Você precisa entender o que a Bíblia está dizendo, mas você não vai entender o que a Bíblia está dizendo simplesmente porque você leu. Você só compreende o que a Bíblia diz quando você tem vida com Deus. Se você não tem vida com Deus, você não vai compreender o que a Bíblia diz. Isaías diz: derramarei água sobre o sedento. Se você não anseia pelas coisas de Deus, se você não anseia que realmente Deus seja Senhor da tua vida, meu irmão, você não vai entender a Bíblia. Hoje as pessoas não estão... eu vi uma entrevista com aquele deputado macumbeiro, Átila Nunes, numa rádio, e eles filmaram essa entrevista dentro da rádio, e ele dizendo que o nosso Deus é um Deus assassino. Aí ele usa várias passagens bíblicas. Lá, Deus matou um homem porque o cara encostou na arca. Isso é um Deus assassino, dizia o macumbeiro endemoniado. Aí diz, Deus mandou exterminar os amalequitas. Isso é um Deus assassino. Mas ele não disse o porquê de Deus ter mandado exterminar. Deus não mandou exterminar. Deus mandou fazer justiça. Deus matou todos os primogênitos no Egito. Mas ele não disse que o Egito também tinha mandado matar os primogênitos de Israel. Ou seja, é para ele não entender mesmo. Como que um macumbeiro, se entendesse de Bíblia, não seria macumbeiro? Se o padre entendesse de Bíblia, não seria padre? Se o católico entendesse de Bíblia, não seria católico? Ora, nós sabemos disso. Quando nós passamos a entender a Bíblia, nós nos tornamos crente, cristão, protestante, discípulo de Jesus. Isso sim. Então essa é a realidade. Então veja, o homem está lá usando textos que só vão condená-lo. E tem mais, ainda está usando textos de um Antigo Testamento, em que havia ali uma nova, uma diferente dispensação. Hoje, no Novo Testamento, a coisa é diferente, ou não é diferente? É muito diferente. Naquela época, Deus dizia para a igreja, se visse algum homossexual no meio da congregação, dizia para Israel, para fazer o quê? Apedrejar até a morte. E hoje
Hoje não manda. Mudou a dispensação. Deus mandava várias situações. A mulher pega no ato em adultério. Tinha que fazer o quê? Apedrejar até a morte. E hoje, quando uma mulher pega em adultério, até quando ela é da igreja, a igreja por acaso apedreja ela em adultério? Apedreja ela até a morte? A igreja entra no particular da vida dos outros? Não, a igreja cuida da sua administração, cada um que dê conta da sua própria vida. Por quê? Porque as dispensações mudaram. Então, irmão, a Bíblia diz o que ela quer dizer. Diz aqui assim, olha, a Bíblia é composta de contextos históricos, espirituais e proféticos. Então veja bem, em apenas um trecho que você lê, você está se deparando com história, com algo espiritual que está fora da nossa camada terrena, e está falando de coisas proféticas. Em apenas um texto você pode ter inserido esses três contextos. Aí diz, é composta de 66 livros. Cada livro é subdividido em capítulos, cada capítulo é subdividido em versículos. Esses capítulos e versículos não fazem parte do original. A Bíblia não foi escrita em capítulos escritinhos e versículos separadinhos, não fazem parte do original. Era chamado o rolo do profeta Isaías, o rolo do profeta Ezequiel, o pergaminho de Amós. Não tem nada de divisão de capítulo. Porém, modernamente, as gráficas dividiram isso pelos contextos em que eram tratados, chegaram ao ponto até de dividir em versículos. E hoje eu reconheço que nisto está a mão de Deus. Se a Bíblia hoje não fosse dividida em capítulos e versículos, irmão, ia ficar feia a coisa. E a pessoa, você com um livro inteirinho do profeta Isaías, direto, sem os parágrafos, os pontos parágrafos, que no original não tinha. Não tinha não, meu irmão. Uma série de coisas. Outra coisa, o hebraico é um idioma sem pontuação. Tá, queria ver você interpretar um texto ali. Foram usados, meu irmão, dezenas de sábios em idiomas para poder colocar a Bíblia dentro de um contexto e dar sentido ao significado das expressões. E nisto, segundo histórias que já vimos e livros escritos, os sinais maçoréticos, os sábios de Sião, os 70 sábios da Septuaginta, isso tudo foi uma coisa que Deus organizou gloriosa para que hoje nós possamos ter algum entendimento da Escritura. Porém, tudo isso não nos dá o direito de ler um texto e tirar uma conclusão dele, porque a Bíblia não é entendida pelas minhas conclusões, a Bíblia é entendida pela revelação do Espírito Santo. Por exemplo, derramarei água sobre o sedento. Ah, Deus está dizendo que vai jogar um balde d'água em quem tiver com sede? Não. A água entra na simbologia, amém? E aí quer dizer, quem é que tem sede dessa água que Deus está falando? Então o que é derramarei água? Darei a revelação, darei entendimento, darei compreensão. A quem? A qualquer um, a todo mundo? Não, a quem tem sede. E não é simplesmente a quem tem sede, mas ao sedento. Ter sede é uma coisa, e ser sedento, no nosso idioma, revela outra coisa. Alguém pode dizer assim, estou com sede. Você vai entender que a pessoa está com sede, suavemente com sede. Quando a pessoa diz assim, caramba, eu estou sedento, você entende que a sede dela é bem maior. Amém? Deus está dizendo, derramarei água sobre o sedento. Quem crê em mim, conforme dizem as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Rios? Da onde vai sair esse rio? Então a Bíblia não é o livro que você leu e está entendido. Não é, claro que não é. De forma alguma, não é e nunca será.
A Bíblia necessita de uma revelação, e revelação se conquista com estudo e oração e paciência, porque só estudo e oração não te traz a revelação bíblica. Você tem que esperar a hora que Deus queira revelar. E muita gente, eu já vi pessoas abrindo o texto da Bíblia dizendo assim, porque aqui está escrito, olha, respeitai ao rei. Aí o rapaz, ó, tá vendo, irmão? Rei é Jesus. Um rei com letra minúscula, o cara chamando de Jesus. Quando você vai ver um texto lá, está falando de um rei de Israel. Esse tipo de ignorância, irmão, é uma ignorância, só serve para denigrir a imagem do Evangelho. Colocaram lá no programa da Luciana Gimenez, um programa que ela cai endemoniada, não sei quem viu. Alguém viu? Não, coloca lá, Luciana Gimenez cai endemoniada, levou lá um monte de coisa espiritualista, até pastorinha de meia tigela, no momento ela cai possessa que se estribucha para lá. Fizeram sabe o quê? Na Praça da Sé em São Paulo, colocaram tinha lá 2 evangélicos, vamos chamar de evangélico, pregando, e uma roda. Aí pegaram, para falar desses textos de intolerância, blá, 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 pegaram um homem todo vestido a caráter, realmente o camarada é um espírita, realmente, tem lá o cargo dele na feitiçaria, e ele pegou uns trabalhos, só de mentirinha, um alguidar, uma farofa, e a pessoa ficou filmando. Ele foi a mais ou menos uns 10, 15 metros de onde o crente estava pregando, e começou a arriar lá no pé de uma árvore, o trabalho dele, o despacho dele. Pronto. O cara que está pregando se virou todo para o homem. Que macumba que descascou, esqueceu a pregação. Isso é crente? Isso tem direção de Deus? Se ele tivesse direção de Deus, meu irmão, ele deixa o homem lá quieto. A rua não é pública? A praça não é pública? Se ele tem direito a pregar, o homem também não tem direito a botar o despacho dele? É assim que nós temos que viver. Aí filmaram esse camarada, um ignorante de carteirinha, e botaram aí evangélico agredindo o macumbeiro. E realmente agredindo. Um homem estressado que nem que se falava entendia. Um louco de Bíblia na mão. Um verdadeiro louco de Bíblia na mão. O que eu tenho a ver com o homem que está botando despacho? Se a praça é pública, se a rua é pública. Ele não tira o meu direito de pregar e eu não tiro o direito dele de botar o despacho dele. Não é assim que o Evangelho nos ensina a viver, não? O Evangelho está mandando eu sair agredindo todo mundo? Não, eu tenho que sair pregando a ideologia do meu Cristo. O que ele me dá a pregar, eu prego. As obras que ele me diz, me dá a mensagem, fala sobre essas obras. Eu falo, mas eu não vou sair daqui para bater na porta de nenhum espírito a agredir ele. Eu não vou sair daqui para o cara botou lá a macumba dele lá na encruzilhada no meio do mato, eu não vou lá chutar, é problema dele, meu irmão. Se Deus der a oportunidade de eu pregar para ele, eu prego. Se não, ele vive a vida dele, morre e vai para o inferno. Eu não sou responsável, só sou responsável pelo aquilo que eu deixo de fazer, quando Deus me manda fazer. Então, por que as pessoas agem dessa maneira? Elas não têm a paciência, elas não têm estudo, elas não têm equilíbrio, elas não têm revelação, elas não têm nada, elas têm apenas uma prepotência de dizer eu sou pregador do Evangelho. Prepotência. Um tal de Tiago não liga para cá para casa 2 horas da manhã? 2 horas da manhã, não, porque eu sou um servo de Deus, eu sou um pregador do Evangelho, eu queria dizer que esse pastor aí não é homem de Deus não. Eu falei assim, meu irmão, presta atenção, tu está me dizendo que tu é pregador do Evangelho, tu está me dizendo que tu é servo de Deus, eu vou te perguntar, esse teu Deus aí que tu serve, te mandou ligar para minha casa 2 horas da manhã? Imagina, sou pregador do Evangelho, sou servo de Deus, está ligando 2 horas da manhã para a casa de alguém que não está nem aí para a existência dele. Isso é servo de Deus? Isso é pregador do Evangelho? Isso é um lixo, isso é um palhaço de Bíblia na mão, meu irmão. Palhaço. Servo de Deus segue a direção de Deus e só faz as guerras que Deus manda fazer. Porque Deus não entra em planos feitos por mãos humanas.
não entra em guerras feitas por homens. Deus só entra nas guerras feitas por Ele mesmo. Se eu criar uma guerra, eu vou nela sozinho, problema meu. Se Deus me mandar criar uma guerra, Ele vem comigo. É assim que as coisas funcionam. Equilíbrio, paciência, moderação, paz. Eu não estou aqui para fazer nada, eu estou aqui apenas para obedecer. Então, meu irmão, tomar cuidado com algumas precipitações, né? Tenho mesmo que falar das obras do diabo, não tenho nada. Eu só tenho que falar daquilo que Jesus me manda falar. A Bíblia contém milhares de capítulos. Às vezes eu passo 10 anos na igreja sem tocar algum deles. Já houve um tempo aqui que eu passei um mês inteiro, a igreja tinha 3 ou 4 cultos na semana, eu passei o mês inteiro pregando sobre João 3,16, tem uma série de mensagens só sobre João 3,16, nós não escolhemos o que pregar, nós caminhamos com Deus, aprendemos a sentir quando o Espírito Santo se move em nós, aprendemos a discernir o som da voz de Deus, aprendemos a discernir o que é unção, diferente de emoção, aprendemos a ter equilíbrio espiritual, emocional, psicológico, e aí nós simplesmente paramos. Jesus, qual é a tua palavra? Às vezes Deus fala direto, você, caramba, é isso? Pronto. Às vezes tu abre, vai folheando, vê uma palavra aparecer lá na frente, quando tu vai ler o texto, ali está a pregação. Nós temos que ter paciência, irmão. Mais sabe a coisa é ouvir do que falar. Tem muita gente precipitada. Vida de crente começa com banco. Vida de crente não começa falando, começa ouvindo. Vida de crente começa ouvindo. É assim que se começa a vida de crente. Ouvindo. Se quiser começar falando, meu irmão, vai se perder no meio do caminho, vai se enrolar, vai dar com os burros na águas. Eu sentei em banco para ouvir durante muitos anos, meu irmão. O meu ministério hoje é o ministério mais sólido que tem no planeta Terra. A convicção com que eu sirvo Jesus Cristo e o tanto que Deus está no meu ministério é notório. Os meus inimigos estão assombrados. Tem uma revelação que aqui no ministério, essa semana foi dada, no caso hoje é domingo, semana passada, que os inimigos não estão dormindo, eles estão assombrados com qual será a minha próxima palavra, porque cada vídeo que eu faço, cada palavra que eu solto, eu transtorno toda a estrutura deles. Sabe por quê? Porque as palavras que eu falo não são minhas, a boca é minha, a voz é minha, mas a palavra é dele. Vida de crente só começa de um jeito, ouvindo. Se a tua vida, meu irmão, começou, a tua vida espiritual começou falando, para tudo, retrocede, volta atrás, recomeça de novo. Vida de crente começa ouvindo, não começa falando. Tá? Nós começamos como alunos, somos eternos alunos. Bom, nessa questão de interpretar a Bíblia, só para dar um resumo que eu acho que é o suficiente, eu tentei escrever alguma coisa aí, está jóia, mas quando você vê uma possível doutrina na Escritura, como se você achasse uma coisa, por exemplo, Paulo disse, mulheres, não cortem o cabelo, tá? Isso não virou doutrina em várias igrejas? Ou melhor, doutrina não, isso não virou uma palhaçada em várias igrejas? Imagina se Jesus Cristo vai morrer na cruz para dizer você, não corta o cabelo. Que loucura, isso é loucura, meu irmão, isso é loucura. Dizer que Jesus Cristo morreu na cruz para se preocupar com a cor do meu cabelo, com o tamanho do meu cabelo, isso é loucura, tem que ser internado um louco desse. Aí eles, irmão, eu subi o monte para orar, e o anjo Gabriel apareceu para mim,
com uma fita métrica e disse: olha, o cabelo das irmãs tem que ter essa medida. Se ficar mais curto que isso, não entra no reino dos céus. Resultado, na África está todo mundo ferrado. Ninguém da África vai entrar no céu. Aí vem outro, o anjo alfaiate. Olha, eu tive uma visão no monte, irmão, e tá aqui, ó. Se a saia da irmã tem que ser saia, tá? Não pode ser calça comprida, não. A saia da irmã tem que ser abaixo do joelho. Se estiver acima do joelho, quando Gabriel lá em cima medir, não vai entrar no reino dos céus. Esse bando de palhaço rotulado de crente me dá nojo. Tenho nojo dessa raça, meu irmão. Nojo. Essa gente destruiu muito da igreja do Deus vivo. Essa gente fechou muito a porta para muita gente que entraria no reino. Muitos ministérios foram sepultados por causa dessa raça de crente alfaiate, crente cabeleireiro. Ainda tem os mais espirituais, né, irmão? Porque eu tive um arrebatamento e Jesus me levou ao inferno. Não, eu infeliz, no inferno tu ainda vai. O cara chega ao ponto de dizer que esteve no inferno e viu o diabo com um grande caldeirão mexendo o cabelo das irmãs. Aí depois Jesus me levou no céu, e quando eu vim no céu, eu vi que vinham as irmãs e o anjo com a fita métrica na mão, media o cabelo das irmãs, e irmãos, era muito triste quando eu tinha que ver que a irmã, por causa de 2 centímetros, o anjo dizia assim: olha, você aparou demais o teu cabelo, você não pode entrar no reino dos céus, apartai de mim. Uma raça dessa, um desgraçado desse, um maldito desse, ainda tem rótulo de crente, de evangélico. Como é que pode, meu irmão? E as pessoas: pastor, fica calmo. Irmão, já tomei tudo que é açúcar, cana de açúcar, já tomei tudo que é calmante que tem no mercado, não tem jeito não. Não tem jeito não. A Bíblia, meu irmão, você não pode criar doutrina. Você não foi chamado para criar doutrina. Doutrina é regra. Você não foi chamado para criar regra. Você foi chamado para seguir regra. A regra já está montada. Jesus Cristo disse: Pai, está consumado. Aí vem um palhaço querer acrescentar regra à igreja. Mas Paulo disse: meu irmão, eu sou discípulo de Jesus Cristo. Paulo era homem como eu. Ele pode ter errado. Como é que eu vou saber que Paulo não errou? Quando eu saio de Paulo e vou aos evangelhos do Senhor Jesus. Se o que Paulo disse concorda com Cristo, beleza, Paulo estava certo, porque Cristo deu essa regra. Mas se o que Paulo disse não concorda com Cristo, Paulo, dá licença, tu pisou na bola, eu fico com Cristo. Ou será que a gente não vê que quem escreveu Coríntios, Hebreus, etc, etc, foram os homens? Agora, o que esses homens escreveram a respeito do que Cristo falou e ensinou, isso é regra, isso é doutrina. Fora disso, meu irmão, toma cuidado. Então, como é que eu vou ter uma doutrina de cabelo que está nas epístolas de Paulo, mas não estão no Evangelho de Jesus Cristo? Como é que eu vou ter uma doutrina de roupa, né? Lá em Deuteronômio, capítulo 5 tal, homem não vai usar roupa de mulher, mulher não vai usar roupa de homem. Tá bem, isso foi dito há 4.000 anos atrás. Aí eu chego na cidade do Rio de Janeiro e jogo isso hoje. Mas quando eu vou estudar, eu vejo que lá, a diferença da roupa de um homem para uma mulher, o quê? Apenas as cores, não existiam modelos de roupa. Aí então vem os mais espirituais hoje e diz que não, a calça comprida é do diabo, se botar na mulher, só o homem. Mulher não pode usar tênis. Mulher tem que usar sapato rasteiro, não pode usar sapato alto, senão está cascavelando. Pelo menos eles são sábios na palavra, né? Usam idiomas bem raros. Meu irmão, eu já me enojei com esse negócio de doutrina de igreja há muito tempo. Tenho nojo. Quando alguém dessas outras igrejas se aproxima de mim para falar isso, eu descasco toda a minha ira em cima deles. Meu irmão, você não tem vergonha na cara, não? De achar que Jesus Cristo derramou seu sangue na cruz, padeceu tudo aquilo para estar se preocupado com um pedaço de pano maior ou menor? Fala sério, meu irmão. Não tem sentido. Então, meu irmão, nós vamos voltar a falar nessa matéria na próxima aula, que hoje eu estou muito estressado para seguir por ela. Estou meio estressado aqui, eu não posso falar dessas coisas não, que eu perco a linha.
Isso me revolta muito. Sabe por que me revolta? Porque passa pela minha cabeça muita injustiça que eu vi. E eu não posso ver injustiça, isso me agride. Quer me torturar? É mostrar injustiças na minha frente. Eu acho que eu não suporto muito, eu fico fora de mim. E eu vi pessoas que praticamente foram postas para fora da igreja, por causa de uma roupa. Já contei várias vezes aqui, uma pessoa que eu encontrei com essa pessoa, poxa, você não foi mais na igreja? Não, irmão, sabe o que é? Eu só tenho essa roupa aqui, olha. E a fulana disse que eu não posso ir para a igreja com essa roupa, porque essa roupa é feia, não é muito decente, mas eu só tenho essa. Então eu preferi não ir, para não escandalizar a igreja, né? Por que a desgraçada mesmo, que hoje vive uma vida de miséria, que eu conheço, por que ela não achou que aquela irmã não podia ir para a igreja com aquela roupa? Por que ela ali não foi na rua da alfândega e comprou uma roupa nova e deu para a irmã? Porque a língua dos infelizes arde mais, não cabe dentro da boca. E ninguém quer pegar 20, 30 reais, chegar ali e comprar uma roupa e presentear para o irmão. É mais fácil usar essa língua de cobra que tem. Ainda tem mais, hein, essa infeliz. Tomou a frente do próprio pastor. Porque se alguém tem direito a falar alguma coisa dentro da igreja, é o pastor. Se o pastor se cala, ninguém mais pode falar. A autoridade dentro da igreja é o pastor que administra, é o pastor que manda, é o pastor que faz, é o pastor que desfaz. Membro da igreja que fica dando seus pitacos, meu irmão, pode preparar a língua para queimar no inferno. Quem manda na igreja é o pastor. E ela nem nada era, essa infeliz, foi lá criticar uma pessoa recém-chegada e a pessoa preferiu se afastar da igreja. Então, alguém vai ter que dar conta. É por isso que essas coisas, meu irmão, me revoltam. Aqui nessa Assembleia de Deus aqui de cima, uma vez estava lá uma pessoa, marido enfermo, situação difícil, doença, desemprego. A pessoa na hora do desespero, muitos só encontram a luz de Cristo quando sua vida está em completa trevas. E nós não estamos aqui para fechar a porta ao reino dos céus, estamos aqui para escancarar. Se a nossa vida não serve para abrir a porta do reino dos céus às pessoas, meu irmão, é melhor me matar, me sepultar, porque eu não presto para mais nada. Aí vem uma irmã de calça comprida, uma senhora de calça comprida, né? Ah, irmão, vim aqui para orar, o diácono na porta, todo de ternão, né? Todo bonitão, todo pensando que é alguém, na porta lá, quando a pessoa vem, eu vim aqui, o que a senhora quer? Eu vim aqui porque eu queria orar aqui, pedir oração, porque meu marido está isso, está aquilo, minha casa está uma desgraça. Não, mas a senhora tem que ir em casa, troca essa calça comprida, bota uma saia ou um vestido, depois vem. Olha o dono do reino dos céus aí. Aí Jesus diz assim: seus hipócritas, vocês nem entram e nem deixam entrar os que estão entrando. Jesus chamou de quê? De hipócritas. Eu acho que a minha ira vai mais além, eu chamo de maldito, desgraçado, filho do inferno. Quem foi que disse que alguém tem autoridade para barrar uma pessoa de entrar na igreja por causa de suas roupas? Quer dizer que se o cara é um mendigo e tenta entrar na igreja, rua, sai daqui, seu lixo. Porque mendigo não vai bem arrumado. Então, irmão, essas coisas me revoltam. Eu tenho revolta com essas coisas. Só Deus para controlar o meu ânimo. Porque eu tenho revolta. Os donos da igreja, os donos do reino dos céus, aonde que Jesus já proibiu uma pessoa de ir à sua presença por causa de uma roupa? Que Jesus é esse que eu nunca conheci? Né? Não pode entrar aqui não, para entrar aqui tem que tirar esse batom. O quê? Para entrar na igreja tem que tirar o batom? 30 anos, meu irmão. 30 anos. Eu ia escrever um livro sobre todas essas aberrações. Só que outras coisas mais importantes vieram e eu deixei o livro de lado. Não pode entrar na igreja, vai tirar esse batom? Faz isso não. Hoje eu não sei qual a reação que eu teria. Não sei qual a reação que eu teria hoje. Eu acho que eu faria uma besteira. Eu diria: sai você daí, seu jumento, deixa a pessoa entrar. Aí eles vão abrir processo lá no IBAMA, né?
Me chamou de jumento, porque chamaram um cara aí de macaco, e o cara foi maior pandemônio, porque chamou de macaco, mas ele não se sente ofendido de ser chamado de aranha. O nome do cara é Aranha, mas não se sente ofendido, porque uma menina no meio de centenas de vozes gritou macaco, uma torcida de futebol. Isso é racismo, meu irmão. Isso pode ser considerado uma má educação, uma reação desnecessária. O cara está fazendo maior cera, chuta a bola para cá, o tempo está correndo, o outro time está nervoso, está vendo o cara fazendo, daqui a pouco, seu macaco. Isso é racismo? Isso não é racismo. Isso nunca foi racismo. Isso é mais uma palhaçada do nosso sistema jurídico, que é composto por um bando de vagabundo que não tem o que fazer. Você sabe quanto ganha um juiz? Mais de 20 mil, meu irmão. Hã? 36 mil? 36 mil ganha um juiz. Não estou dizendo que ele seja indigno desse salário, não, que eu nem sei o que faz um juiz, a não ser as besteiras que aparecem. Mas, cá entre nós, dizer que seu preto é racismo, só se a pessoa saísse pela rua gritando, todo negro que passasse por ela chamasse de preto. Mas no momento de ira, no momento de briga, fazer um xingamento, isso não é racismo, meu irmão. Racismo é quando a pessoa empreende a sua vida contra uma etnia. Eu não gosto de judeu, todo que é judeu é isso e aquilo. Isso é racismo. Eu não gosto de japonês, todo japonês é um bando de hipócritas. Isso é racismo. Ela está generalizando uma classe étnica. Mas no momento de ira, que a pessoa grita contra um negro, ou como já me chamaram, seu branquelo, é racismo alguém me chamar de branquelo? Depois a pessoa se tornou meu amigo, as coisas ficaram em paz, nunca mais me chamou nem de branquelo. Isso não é racismo, é um momento de ira. O que é isso? Um momento de raiva. E lá no campo de futebol, o que eles queriam no campo de futebol? As pessoas trocando beijos e abraços? Aquilo é uma arena. O histórico do futebol é morte, é gente pisoteada, é pancada, é gente morrendo ali dentro, é polícia sendo espancada. Eles queriam o que dentro de um campo de futebol? Gentileza, troca de flores. Fala sério. Bom, deixa eu fechar isso aqui que eu já vi que não dá mesmo, hoje já era.